Fala pessoal, vamos para mais uma aula de farmacologia, continuando com cálculo de medicamentos. E hoje nós vamos continuar vendo as concentrações dos medicamentos. E hoje eu vou ensinar para vocês como a gente vai verificar a concentração dos frascos ampola. Tá? Então, antes da gente entrar nos frascos ampola, nós vamos lembrar aqui da concentração das ampolas, que a gente viu nas últimas aulas. Então, a gente viu que no rótulo ele sempre vai fornecer a concentração. E na grande maioria das ampolas, a concentração ela virá dessa maneira aqui, em miligramas por ml. Nesse exemplo, esse medicamento aqui, o Voltaren, ele tem 75 miligramas a cada 3 ml. Eu coloquei o 3 em destaque, porque se a gente observar bem aqui na imagem, a gente consegue ver que tem barra 3 ml. Tá? Quando não tem número nenhum na frente, significa que é por cada 1 ml, mas nesse caso aqui tem. Então isso significa que temos 75 mg da substância a cada 3 ml. Então nós vamos utilizar esse valor para montar a regra de 3 no cálculo do medicamento. Tá? Então, feita essa revisão do frasco ampola, agora nós vamos entrar... feita a revisão das ampolas, agora nós vamos entrar no frasco ampola. Então aqui, ó, a gente já vê a diferença. O frasco ampola é aquele frasquinho maior e ele vem com uma proteção aqui em cima e aqui tem uma borrachinha onde a gente espeta a agulha. Tá? Então essa é uma das diferenças. Ele geralmente tem uma capacidade maior e ele pode ser multidose. A ampola, uma vez que você quebra ela, você tem que aspirar o que você vai utilizar para injetar no paciente. E o restante, se você não for utilizar, se sobrar algum conteúdo ali, você tem que desprezar, jogar fora. Nesse caso aqui não. Se por acaso você não utilizar tudo, você pode ainda guardar esse medicamento. Tá? E aí depende de cada medicamento, se tem que ser refrigerado, e o período de validade vai vir tudo discriminado na bula de cada um. Mas existe essa possibilidade. Então a diferença aqui no rótulo e da concentração, que vai ser o nosso foco, é que nos frascos ampola, em alguns medicamentos, ele pode vir um pouquinho diferente. Lá na ampola a gente viu que vem miligrama por ml, mg/ml. Aqui, em alguns casos, ele pode vir apenas as miligramas. Por exemplo, nesse frasco aqui de hidrocortisona, vem apenas 100 miligramas. Então, nesse caso, quando vem apenas esse valor em miligramas, significa que tem 100 miligramas no frasco todo. Tá? Então, no frasco todo vai ter 100 miligramas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas como é que eu vou saber quanto tem no frasco todo? Se o medicamento já vier reconstituído em forma líquida, em alguma parte aqui do rótulo vai vir essa quantidade total do rótulo. Então vai ser nessa quantidade que vier discriminada ali, escrita no rótulo. Mas em alguns casos, os medicamentos eles não vêm em forma líquida. Eles vêm em forma de pó liofilizado. E nesse caso você vai ter que fazer a reconstituição. Você vai ter que injetar um diluente, que pode ser a água destilada ou pode ser soro fisiológico. Geralmente os medicamentos que vêm nessa forma de pó liofilizado, ele já vem junto com uma ampolinha lá de diluente, que você aspira e injeta dentro do frasco ampola. Tá? É assim, por exemplo, com a bezetacil. Só que aqui, nesse caso da bezetacil, ela não vai vir em miligramas, ela vai vir em unidades. Tá? Então, a bezetacil tem, nesse caso aqui dessa ampola, tem 1.200.000 unidades nesse frasco inteiro. Tá? É bem importante que isso aí fique bem claro, é no frasco inteiro. E no caso da bezetacil, quando a gente lê a bula, o fabricante orienta que seja reconstituído para 4 ml. Então o frasco inteiro vai ter 4 ml. Logo, eu terei 1.200.000 unidades a cada 4 ml. Se o fabricante me mandasse reconstituir para 10 ml,
eu teria 1.200.000 unidades a cada 10 ml. Tá? Então aqui o princípio é o mesmo, só que vocês têm que se atentar com isso, com o que o fabricante manda reconstituir, ou no caso de já vir reconstituído, qual é essa quantidade total do frasco. Tá, então aqui vem tudo explicadinho conforme eu já falei para vocês, depois dei uma lida com calma na apostila, tá? Eu vou disponibilizar ela lá na nossa plataforma. E para a gente jogar na regra de 3, no caso da bezetacil, se o fabricante manda diluir para 4 ml e o frasco tem 1.200.000 unidades, vai ficar assim, ó, 1.200.000 está para 4. E aí, se o médico prescrever uma quantidade diferente de 1.200.000, é só eu jogar aqui embaixo e eu vou descobrir a quantidade de ml que eu tenho que aspirar para cumprir a prescrição. No segundo exemplo, eu tenho um frasco de 100 mg de hidrocortisona. E a recomendação do fabricante é que se dilua, faça a reconstituição, né, para 2 ml. Então o frasco inteiro ele vai ter 2 ml. Então eu tenho 100 mg a cada 2 ml. É praticamente a mesma coisa do rótulo da ampola. Só que vocês têm que ficar atentos com esse detalhe. É com a quantidade total do frasco. Tá? Porque ele não vai trazer o /ml. E falando um pouquinho sobre a reconstituição dos medicamentos, isso é muito comum principalmente em antibióticos. Os antibióticos ele vêm em forma de pó liofilizado. E para você poder utilizar esse medicamento, você tem que reconstituir ele, geralmente com água destilada ou soro. Então cada antibiótico ele vai ter isso depende do setor que você for trabalhar, você pode consultar a bula do medicamento, que lá vão ter as orientações para reconstituição e diluição. Tá? Isso aí é específico de cada medicamento. Aí para você utilizar esses medicamentos, você tem que reconstituir. E aqui tem essa ilustração das ampolinhas aqui de diluente. Você vai aspirar o diluente, depois você vai injetar ele dentro do frasco com o pozinho. E uma vez que você injeta, você vai fazer lá os movimentos circulares para que esse pó ele se dilua no líquido. E após isso você vai aspirar e vai rediluir ele para fazer a infusão lá do antibiótico. Aqui nessa outra imagem a gente tem um outro esqueminha indicando passo a passo como é feita a reconstituição. E aqui agora tem alguns exemplos para a gente fazer o cálculo utilizando a reconstituição. Então, primeiro exemplo, prescrição médica, 600.000 unidades de benzetacil intramuscular. E eu só tenho disponível na minha unidade o frasquinho ampola de 1.200.000. Então, nesse frasco aqui, eu já sei que o fabricante recomenda diluir para 4 ml. Então, eu sei que tem 1.200.000 a cada 4 ml. Então, aqui ó, já joguei na regra de 3. Viu? É o mesmo esquema da concentração que tem o /ml. Só que aqui você vai ter que se atentar para a reconstituição que o fabricante recomenda. Então, se eu tenho em 4 ml 1.200.000, é só eu jogar aqui o que eu quero, né, que é o que o médico prescreveu, embaixo da unidade, e o X embaixo do ml. E aí eu multiplico cruzado e vou encontrar o valor de 2 ml. Então, para eu tirar desse frasco de 1.200.000, para eu tirar 600, eu tenho que aspirar 2 ml. E aqui um outro exemplo. Prescrição médica, ceftriaxona de 500 mg endovenosa. E eu tenho disponível na unidade o frasco de 2 gramas, tá? Uma quantidade bem maior. Então, esse medicamento ele foi reconstituído com 10 ml de soro fisiológico. Então, o técnico de enfermagem foi lá e colocou 10 ml de soro fisiológico dentro do frasquinho com um pozinho liofilizado, fez os movimentos circulares até ser diluído, e aí ele vai ter que tirar dali de dentro os 500 mg que o médico prescreveu. Então, ó, 2 gramas equivalem a 2.000 miligramas.
Tá? Então eu vou usar tudo em miligrama, porque senão vai dar problema. Então eu sei que 2 gramas equivalem a 2.000 miligramas. Então, se o frasco inteiro tem 2.000 miligramas e eu utilizei 10 ml dentro desse frasco, então vão ficar 2.000 miligramas estão para 10 ml. E o que o médico prescreveu? 500 miligramas. Então eu jogo 500 embaixo do 2.000 e o x embaixo do 10. Multiplico cruzado. Vai dar 5.000 sobre 2.000. Então eu encontrei o valor de 2,5 ml. Então eu vou ter que retirar 2,5 ml de dentro desse frasco de 2 gramas para obter as 500 miligramas que o médico prescreveu. Então vocês vejam que o princípio é exatamente o mesmo. Tá? Vocês só têm que ficar atentos e observar o rótulo. E quando vocês se depararem com um rótulo em que vem a quantidade em miligramas sozinha, sem o barra ml, ou em unidades, né, lá 1.200.000 unidades, 600 unidades, 600.000 unidades, vocês têm que saber que quando não vem acompanhado do barra ml, quer dizer que aquilo ali é a quantidade que vem no frasco inteiro. Tá? É basicamente isso. E depois dessa aula, vocês vão poder resolver com mais facilidade um dos exercícios que eu deixei na semana passada. Eu vou colocar ele aqui agora. Então o exercício foi esse aqui, onde está descrito lá que foi prescrito 160 mg de vancomicina, de 6 em 6 horas, e que tem disponível na unidade o frasco ampola de 500, e o fabricante recomenda a diluição com 10 ml de água destilada. Então, se o frasco disponível tem essa concentração de 500 mg e não tem o barra ml na frente, eu sei que esse frasco inteiro ele terá 500 mg. E como eu vou diluir isso com 10 ml de água, eu sei então que terão 500 mg a cada 10 ml. Tá? Então fica 500 está para 10. E o médico quer 160. Então vamos fazer essa conta rapidinho? Então, fazendo a conta, 500 está para 10, assim como 160, que foi o que o médico prescreveu, está para x. Multiplico cruzado. 500x igual a 1.600. X igual a 1.600 dividido por 500. X é igual a 3,2 ml. Então, após fazer a reconstituição, eu tenho que aspirar 3,2 ml do frasco para cumprir a prescrição médica. Então, pessoal, essa aula fica por aqui. Leiam a apostila, façam sempre os exercícios que eu postar lá na plataforma. Qualquer dúvida é só me encaminhar. Um abraço.